Bom, chega de falar de problemas. Agora é hora de falar da solução, ou das soluções, não é? Você está vendo aí na sua tela essa segunda parte do nosso curso, que é o método. Vamos tratar então nesse módulo do método da nova homilética. Você percebe aqui nessas imagens um pregador diante de um público, aqui do seu lado direito, e a outra imagem, várias Bíblias abertas, inclusive em outras línguas. Se você observar com calma, você vai observar a Bíblia em hebraico, em grego, e você vai ver que essas são as línguas originais em que a Bíblia foi escrita. E é importante o pregador ter alguma noção de como a Bíblia chegou até nós, tá bom? Mas isso é para uma outra aula, para um outro curso, que, se Deus quiser, eu vou estar também apresentando aqui para que você possa ser um pregador completo, inclusive conhecendo as línguas originais. Bom, voltando a falar então do nosso método, da nova homilética, você precisa entender a pregação como um diálogo, uma conversa, um diálogo, uma conversa ao pé do ouvido, uma conversa íntima, em que você fala com alguém sobre algumas situações que são importantes para a vida dela. É assim que nós precisamos encarar a pregação. A homilia, ela é desse jeito. Assim a gente consegue tratar com o nosso ouvinte, alcançando o coração dele em primeiro lugar. Vamos falar agora sobre a eficiência e a eficácia do pregador. Sim, o que é eficiência? É preciso que a gente entenda o que é eficiência. Eficiência é fazer algo de forma correta. Ou seja, você precisa fazer alguma coisa, você aprende o jeito certo de fazer, então você faz desse jeito correto. Isso é agir com eficiência. Você poderá agir com eficiência, por exemplo, se você aprendeu a dirigir observando as leis do trânsito. E então você dirige obedecendo a essas leis. Você está dirigindo de forma eficiente. É você agir do jeito certo, porque você aprendeu do jeito certo. Da mesma forma é a pregação. O pregador eficiente é aquele que faz o seu ofício de pregador de modo correto. Ele aprendeu, estudou, ele pesquisou, ele se esforçou para aprender a como pregar de modo correto. E ele procura se esforçar para pregar dessa maneira. A eficácia é fazer o que é certo. Você aprende o que é certo e você faz o que é certo. Tem a ver com valores, tem a ver com ética. Então o pregador ele tem que ser tanto eficiente, aprendendo a pregar de modo correto, quanto também eficaz, fazendo a pregação certa, respeitando as pessoas com ética e com valores cristãos. Temos algumas ciências que nos ajudam a alcançar essa eficiência e essa eficácia também. Quais são essas ciências bíblicas, né? Primeiro, teologia bíblica. Teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, teologia sistemática também. São matérias que a gente aprende, que a gente estuda no seminário teológico, que muito nos ajudam a compreender o texto bíblico, que é a matéria-prima da nossa mensagem. Bom, além da teologia, nós temos a hermenêutica. Palavra difícil, né? Sim, a palavra hermenêutica significa a arte e a ciência de interpretar a Bíblia. Quando você estuda a hermenêutica, você vai estudar algumas regras, alguns princípios que vão nortear o seu estudo bíblico para que você possa entender a palavra de Deus e para que você possa pregá-la com fidelidade. Entenda, para você pregar a Bíblia com fidelidade, sendo fiel à sua mensagem, ao seu ofício, você precisa compreendê-la corretamente. Isso faz parte da sua eficiência e da sua eficácia como pregador. Outra ciência também muito importante que é auxiliar a hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, é a exegese. A exegese é uma ciência que nos ajuda a compreender profundamente um texto, seja ele bíblico ou seja um texto literário qualquer. Mas como o nosso foco é a Bíblia, a exegese que a gente faz é a exegese bíblica.
Você vai então aprender ferramentas com essa disciplina que vão te ajudar a cavar fundo, inclusive usando as línguas originais da Bíblia que eu falei: o grego, o hebraico, o aramaico e também uma outra língua clássica, que é o latim, usado na tradução da Vulgata Latina. A exegese, então, trata de você retirar do texto o que ele traz e trazer para a nossa época com fidelidade e com critério, tá bom? Uma boa exegese define um bom sermão. Ao contrário de uma boa exegese, existem duas situações que o pregador precisa evitar. Primeiro é a exegese. Não exegese com X, mas exegese com IS, que é o contrário da exegese. Se na exegese eu retiro do texto a lição, a informação, a mensagem e trago para hoje em dia e aplico aos meus ouvintes e à minha própria vida, com a exegese eu faço o movimento oposto. Eu levo de hoje algum conceito e coloco na minha pregação como se a Bíblia estivesse dizendo aquele conceito. É como se eu usasse os óculos da minha geração, da minha cultura, para estar lendo o texto bíblico de modo viciado com essa forma de entender que é próprio da minha cultura no século XXI. Por exemplo, quando um pregador diz que a Bíblia proíbe que o cristão assista novelas, ou que o cristão jogue futebol. Queridos, isso é fazer exegese. É você incluir no texto algo que o texto não diz. A gente precisa evitar a exegese e se esforçar para fazer uma boa exegese com X. Claro, uma exegese mal feita, ela vira uma herexegese. Esse é o neologismo, por isso que está aí entre aspas. Porque você vai acabar falando heresia, fazendo uma exegese e adulterando o texto da Bíblia. Não faça isso. A principal função do pregador é ser fiel ao texto que ele precisa pregar. Vamos falar agora da pregação dinâmica. Vamos falar de performance agora na entrega da mensagem. É preciso ter muito cuidado nessa hora. Performance é importante para o pregador? É. O pregador precisa de um pouco de performance. Mas um pregador que aposta todas as suas fichas na performance, ele pode ter problemas porque ele não vai ter conteúdo bíblico para passar para os seus ouvintes. E acredite, as pessoas hoje têm condições de fazer pesquisa e saber se você falou uma bobagem sem conteúdo e se você foi apenas performático. E o que é ser um pregador performático? É ser teatral demais. É fazer caras e bocas. É ser exagerado. É você acabar irritando as pessoas porque você não tem conteúdo. Ser performático também é gritar demais, é socar o púlpito. Ser performático é tratar mal o seu ouvinte, porque não vai receber a palavra. Ele vai receber performance. A performance é importante, mas ela não é a base da sua mensagem. Então cuide para que a sua mensagem tenha uma base sólida na palavra de Deus. E um pouquinho de performance, uma pitadinha, para poder alcançar o coração do seu ouvinte. Então, como é que você vai ter essa performance controlada no púlpito? Primeiro, provocando interatividade mental. Não é interatividade como uma professora, um professor trabalha com crianças, dando tarefas para eles fazerem. Não nesse sentido. Mas você deixando lacunas. Você não fala tudo. Você deixa algumas lacunas propositais para que a pessoa mentalmente vai estar completando aquelas lacunas. E ela então se torna interativa com a sua mensagem. A interatividade acontece na mente da pessoa. Então, por exemplo, você pode deixar a conclusão de uma frase muito óbvia para que a pessoa faça. Do tipo assim, Jesus Cristo morreu para nos dar a... Deixa a pessoa falar a salvação. Ou deixa a pessoa pensar na salvação. Não é?
Essa é uma forma de você provocar interatividade. Você também pode preparar o coração dos seus ouvintes, que é o próximo tópico da sua tela aí. Como você vai preparar o coração dos ouvintes? Trabalhando a narrativa. Já falamos aqui que o sermão narrativo trata de movimentos e não de argumentos. Terceira forma de você ter uma pregação dinâmica também, procurar a contextualização. Mas cuidado, você precisa contextualizar, que é trazer para hoje o que a Bíblia ensina, com cuidado, com segurança. Para isso você precisa estudar bem a Bíblia, para que você possa trazer uma aplicação genuinamente bíblica para os dias atuais. Próximo tópico é a catarse teatral. Sim, isso aqui é um conceito do teatro. Não quer dizer que você vai fazer da sua pregação um imenso teatro, onde as pessoas vão ficar apenas entretidas com a sua performance. Não é para isso que você está estudando esse curso, não é verdade? O seu objetivo é usar um pouquinho dos conceitos até do teatro e do cinema, que a gente vai ver daqui a pouco, para estar incrementando a sua mensagem. Mas a base não é a performance, repito. A base é o conteúdo bíblico. E o que é catarse teatral? É a busca da sublimação emocional no clímax da mensagem. No sermão narrativo, você vai fazer a narração e a narração vai ter o ponto alto, é o clímax. Ali a pessoa vai alcançar a catarse. Você pode levar a pessoa a dar aquele suspiro, né? Aquela tensão envolvente. Isso é a catarse. Isso ajuda a pessoa a se conectar com a mensagem que você está pregando, com a história que você está contando. Mesmo com o sermão tradicional, expositivo, textual ou temático, ou até o extemporâneo, é possível você levar a pessoa a catarse, mas é um pouco mais difícil, tá ok? Mas é preciso você ter muito esforço e muita experiência para você poder levar a pessoa a ter esse crescente do suspense até chegar ao clímax da mensagem que você está pregando. Próximo tópico agora é tratar de algumas técnicas cinematográficas. São termos técnicos de quem trabalha com cinema, tá bom? Plano, corte de cena, tempo de narrativa e sonorização. Na parte da performance, que você vai dar a pitadinha de performance na sua pregação, você pode escolher uma dessas formas aqui, tiradas do cinema, e usar isso de modo adaptado no seu sermão narrado, no seu sermão oral, falado. Não é? Então, por exemplo, o que é o plano? O plano é quando você fala de um plano extenso, de um close-up. Quando é um close-up, o rosto fica próximo da câmera, desse jeito. Quando é um plano médio, ele fica um pouco mais afastado. Quando é um plano amplo, a câmera está focando, não é, uma paisagem grande, ampla, tá bom? É esse plano amplo. Você pode, como pregador, simular esses planos na hora que você está pregando. Veja que interessante, né? No meu livro A Semente e a Palavra, que é o livro base desse curso, tem mais dicas ali de como você usar as técnicas do cinema na pregação oral. Vamos falar agora do pregador na mídia. Postura ética desse pregador na mídia. Não é difícil hoje o pregador gravar um DVD ou usar a internet para poder expandir o seu ministério. Isso é muito comum até. Você mesmo está usando a internet para assistir essa aula, usando uma tecnologia nova para poder acrescentar conhecimento ao ministério que você já tem, ou ao ministério que você deseja ter, caso você não seja um pregador ainda. Mas há cuidados que precisamos ter quando o nosso ministério é abençoado por Deus e a gente cresce. Quais são esses cuidados? Primeiro, perceber as vantagens, tá? Quais são essas vantagens? Comunicação de massa e contextualização mais ampla, mais fácil, mais rápida. Isso realmente facilita. Você consegue comunicar para o maior número de pessoas possível e consegue também contextualizar com muito mais facilidade. Tá? As pessoas vão entender o que você está falando quando você usa uma mídia social, por exemplo, para alcançá-la fazendo uma live, fazendo uma pregação, ou mesmo colocando uma pregação no YouTube, né? Você consegue alcançar um contingente bem alto de pessoas usando as redes sociais.
Essas são as vantagens, tá bom? Desvantagens de você usar a mídia. Sim, também há. A proliferação de heresias, porque qualquer um fala o que quiser na mídia, fala qualquer bobagem e as pessoas se alimentam dessas bobagens. Então proliferam heresias. A soberba também pode alcançar o coração do pregador. Ele pode achar que ele alcançou um patamar alto por ele próprio. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Então, muito cuidado com a soberba, pregador. Esse é um grande inimigo de toda a pessoa que se propõe a ser o mensageiro de Deus. Outro problema também que a mídia pode trazer é a mercantilização da fé. Vendendo o evangelho barato. Sabe o que é o evangelho barato? É o evangelho sem cruz, o evangelho sem Cristo. O evangelho que você tenta alcançar o favor de Deus, subindo o monte, descendo o monte, fazendo campanha disso, campanha daquilo, e você acaba se perdendo naquilo que o Senhor quer falar ao seu público e ao seu próprio coração também. Então, cuidado, tá bom? Cuidado com a mídia. Ela é boa, ela é importante, sendo bem usada, ela é saudável, mas cuidado porque ela tem armadilhas que podem levá-lo a ter dificuldades no seu ministério da pregação. Bom, qual é a conclusão que você pode chegar então? Usa a mídia ou não usa? Usa as redes sociais ou não usa para propagar o evangelho? É claro que é para usar. Use sim, mas com cuidado, com parcimônia.